Noite de Libertadores para o Inter no Beira-Rio. E que jogo, hein? Inter e Atlético Nacional de Medellín. O time provável de Roger Machado, que não deve ter muito mistério não. E o resultado paralelo com a vitória do Bahia no Uruguai, que tornou o jogo desta noite ainda mais decisivo. Esse é o canal do Gabardo, com muita informação e análise. Eu estou chegando aqui no canal do Gabardo em nome de KTO, kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. E Arroz Prato Fino. A noite é de Copa Libertadores da América para o Inter no estádio Beira-Rio, 7 da noite, Inter e Atlético Nacional de Medellín da Colômbia, com previsão de 40 mil torcedores no estádio. É um jogo muito importante, eu já começo com este detalhe, porque na noite de ontem, quarta-feira, tivemos um resultado paralelo importante, e um resultado que foi importante para o futebol brasileiro, mas que embolou este grupo e tornou o jogo do Inter, nesta noite de quinta-feira, ainda mais decisivo. Não é que o Bahia foi lá em Montevidéu, no estádio Parque Central, sempre com um ambiente de muita pressão, com o torcedor empurrando o Nacional de Montevidéu, e o Bahia ganhou o jogo. E olha, teve uma boa atuação, foi superior, mereceu a vitória, teve uma atuação realmente consistente, o Bahia do técnico Rogério Ceni. Com o resultado, a gente vai colocar a imagem da tabela de classificação do grupo F da Copa Libertadores da América. Nacional 0, Bahia 1. O Bahia foi a 4 pontos, uma vitória e um empate. O empate da estreia contra o Inter lá em Salvador. O Atlético Nacional, com apenas um jogo, tem 3 pontos, porque ganhou do Nacional na primeira rodada. O Inter tem 1 ponto do empate contra o Bahia lá em Salvador e o Nacional não tem nenhum ponto, 2 jogos e 2 derrotas, já está numa situação muito complicada. Para a gente ver como foi importante aquele gol no final do jogo lá em Salvador e que empate importante que o Inter teve na estreia da Libertadores contra o Bahia. A situação é a seguinte, o Inter tem que ganhar o jogo hoje é do Atlético Nacional para ficar, né, na zona de classificação entre os 2 primeiros colocados. Se o Inter ganhar, vai a 4 pontos. Aí fica Inter e Bahia com 4 e o Atlético Nacional com 3 pontos. Né? E se o Inter ganhar por mais de um gol de diferença, ainda ultrapassa o Bahia e pelos critérios, pelo saldo, fica em primeiro lugar no grupo. Se o Inter empatar, bom, aí vai ter a seguinte situação. Bahia 4, o Atlético Nacional 4 e Inter 2 pontos. Então é muito importante a vitória hoje, para entrar, para ficar na zona de classificação entre os 2 primeiros colocados do grupo na Libertadores. Claro que na terceira rodada, que é o jogo seguinte, tem a partida contra o Nacional no Beira-Rio, em casa. Né? Esse jogo é no dia 22 de abril. Aí o Inter tem a possibilidade de ganhar e aí, né, mesmo que não vença o jogo contra o Atlético Nacional, na próxima rodada, de poder entrar ali na zona dos 2 primeiros colocados. Mas, repito, é muito importante, eu diria que é fundamental ganhar o jogo de hoje contra o Atlético Nacional, até porque no segundo turno o Inter tem que jogar lá em Medellín. E já é na 4ª rodada, no jogo marcado para o início do mês de maio. O jogo é no dia 8 de maio. Então, a vitória hoje é fundamental. E para ganhar, o técnico Roger Machado não deve apresentar, né, muita surpresa na escalação, até porque o Inter tem a sua maneira de jogar, tem o seu time base e tem uma estrutura de jogo muito bem definida e que vamos combinar que está funcionando. E muito bem nesta temporada. Então o time hoje deve ter o Valência como titular, o Rogel deve jogar na zaga, porque o Juninho teve a lesão, né, e o Vitor Gabriel ainda não está pronto para voltar. Time provável, Antony, o Brian Aguirre, Vitão, Rogel e Bernabé. Fernando, o Bruno Henrique, aí o Wesley e Carboneiro pelos lados, com Alan Patrick na articulação e o Ener Valencia como centroavante. Esse é o time provável do Inter para o jogo das 7 horas da noite contra o Atlético Nacional de Medellín no estádio Beira-Rio. É jogo para grande público e para vitória, né, como eu tinha comentado. Uma outra questão, que ontem eu até cheguei a gravar num vídeo e falar sobre este encerramento, a proximidade do encerramento da janela de contratações, esta agora de abril.
que é a janela dos estaduais, para jogadores que estiveram inscritos nos campeonatos estaduais do começo do ano. A janela termina nesta sexta-feira. Então, tem esta quinta e sexta-feira para contratar, e deu. Aí depois, somente na metade do ano, em junho, com a possibilidade de trazer os jogadores do exterior. Aí tem entre 2 e 10 de junho, uma janela curta, antes do início do Super Mundial de Clubes da FIFA, e aí depois em julho, uma janela maior, até o começo do mês de setembro, e aí dá para trazer, né, nestas duas janelas, brasileiros que jogam no exterior e estrangeiros, enfim, aí está liberado para qualquer tipo de contratação. Agora, até amanhã, apenas com os jogadores que atuaram, estiveram inscritos nos campeonatos estaduais do começo do ano. O Inter tentou, chegou a sondar o mercado, avaliou possibilidades, o Inter está buscando um lateral direito, mas dentro do mercado brasileiro não encontrou. Só se tiver uma grande surpresa para ter uma contratação até sexta-feira. A tendência é que não tenha. E aí o Bryan Aguirre fica como titular, né? Neste momento no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, no confronto contra o Maracanã, primeiro jogo em abril, segundo em maio, na terceira fase da Copa do Brasil e também na fase de grupos da Copa Libertadores da América. E aí na metade do ano o Inter busca um novo lateral direito em nível de titularidade para as oitavas de final da Libertadores, se estiver classificado, para a sequência do Campeonato Brasileiro e também para a sequência da Copa do Brasil. Vamos acompanhar, 7 da noite, Inter e Atlético Nacional no estádio Beira-Rio, uma grande noite de Copa Libertadores da América. O vídeo em nome de KTO e Arroz Prato Fino. Fique ligado aqui no canal do Gabardo, inscrito, deixe o like, ative as notificações, que isso é muito importante, porque aí você vai recebendo o aviso de quando tiver vídeo novo com informação nova aqui. Valeu, até a próxima!